Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Fagner Silva e estou aqui para darmos continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Colossenses, tá bom? Então, vamos lá, abra sua Bíblia, porque hoje nós falaremos em Colossenses capítulo 1, do verso de número 9 até o verso de número 12. Eu espero que você faça esta leitura, porque nós iremos meditar nestes versículos, onde está registrada a oração de Paulo pelos Colossenses. E falando de oração, o que você tem pedido em sua oração? Você tem pedido a Deus uma boa saúde, a recuperação depois de uma enfermidade, pedido a Deus segurança nas estradas, em casa. Você tem pedido a Deus sucesso nos exames, um milagre na vida espiritual dos seus filhos, nas necessidades emocionais dos seus filhos. O que é que você tem pedido? Sucesso na sua vida profissional, no financiamento de uma casa, de um apartamento, de um carro. O que é que você tem pedido? Será que essas coisas fazem parte, então, da sua oração? Bom, que petição ocupa mais de 80% de sua oração? Está na hora de você, neste momento, conhecer a oração do apóstolo Paulo. E não apenas eu quero convidá-lo para que você possa conhecer a oração de Paulo, mas para que você possa se aproximar da oração dele. Se o centro das nossas orações não estiver próximo do centro das orações de Paulo, pode ser um fato evidente de que a nossa mente, de que a nossa oração, ela já esteja infectada pelas coisas daqui de baixo e não pelas coisas de cima. Então, eu quero chamar a sua atenção para esses detalhes. Primeiro, ficamos maravilhados com a oração de Paulo e também como a oração faz parte da vida de Paulo desde a sua conversão até o seu martírio. A primeira notificação que temos acerca de Paulo na Bíblia, né, é justamente depois da sua conversão, e a Bíblia faz questão de dizer que ele estava orando. Isso mesmo, ele estava buscando a presença de Deus. Tanto nessa epístola como em outras epístolas, a gente vê que há uma ênfase muito grande acerca da prática da oração. Observem, querido, que orar é extremamente importante na vida de todo ser humano. É importante que você ore, que eu ore, que nós possamos estar de joelhos. Quando nos ajoelhamos, entendemos a majestade de Deus e a limitação humana. Um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. A vida de Paulo nos mostra como é possível orar apesar das circunstâncias. Como é possível orar apesar dos problemas. Paulo estava preso, algemado, no corredor da morte, na antessala do martírio, com o pé na sepultura e a cabeça próximo à guilhotina de Roma. Mas, apesar de tudo isso, sabe o que é curioso? É que apesar dessas circunstâncias difíceis, Paulo não concentra a sua oração nas coisas físicas e nas coisas materiais. Paulo vai concentrar a sua petição nas bênçãos espirituais e não apenas nas bênçãos materiais. Mas observem que os assuntos da eternidade vai empolgar o coração do apóstolo mais do que qualquer assunto temporário, qualquer assunto terreno. Aprendemos com isso que as necessidades espirituais são imensamente, queridos, mais importante do que as necessidades materiais. Que você possa buscar mais o espiritual, possa buscar mais as coisas do alto. Nós vemos nestes versículos 3 pedidos de Paulo que eu gostaria de destacar para você. Em primeiro lugar, Paulo ora para que os cristãos sejam plenos do conhecimento da vontade de Deus e também que eles tenham o entendimento espiritual. Paulo ora para que os cristãos tenham não apenas conhecimento da vontade de Deus, mas que possa transbordar, querido, deste conhecimento. É um
pleno conhecimento. O grande objeto da oração de Paulo é conhecer a vontade de Deus. É que os colossenses possam se aproximar e conhecer mais e mais a vontade de Deus. Na oração, não objetivamos tanto que Deus nos escute, mas que nós possamos aprender a escutar a Deus. Não se trata, querido, de persuadir Deus através da oração, mas é na oração que nós precisamos descobrir o que Deus quer que nós venhamos fazer. Ao invés de pedir para Deus mudar sua vontade, devemos rogar para que a vontade de Deus seja feita em nós. O propósito da oração não é tanto falar com Deus, mas escutá-lo. Isso mesmo, escutá-lo. Conhecer a vontade de Deus é vital para que nós possamos crescer espiritualmente. A ênfase de Paulo está no conhecimento e não no sentimento. Vivemos, na verdade, uma época em que as pessoas querem sentir, sentir e sentir, e não pensar. Elas querem experiência e não conhecimento. Elas buscam aquilo que é sensório e não aquilo que é racional. Eu particularmente concordo com uma frase dita por John Stott, quando ele diz que crer é também pensar. Talvez você diga, pastor, como posso então conhecer a vontade de Deus? Ah, queridos, sabe como a gente pode conhecer a vontade de Deus? Através das Escrituras. Tudo quanto o homem deve saber está registrado nas Escrituras. Vou repetir, tudo, tudo. Não devemos, em nenhuma hipótese, buscar a vontade de Deus fora das Escrituras. Jamais devemos consultar pessoas ditas iluminadas. Não há nenhuma necessidade hoje, querido, de Deus revelar a sua vontade através de sonhos, visões, revelações estranhas às Escrituras. Não. Eu creio plenamente que as Escrituras, ela é suficiente para nossas vidas. Nós não precisamos de algo para acrescentar a ela. Por isso que quando recebo qualquer tipo de áudio, mensagem via WhatsApp ou Facebook ou qualquer meio aí das redes sociais, né, com revelações, visões, sonhos que não encontram qualquer explicação, respaldo nas Escrituras, de imediato, querido, eu já rejeito. Não fico perdendo meu tempo ouvindo profeta tal, vaso tal. Não, isso só nos faz desviar do caminho. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Mas, em segundo lugar, Paulo também pede que os colossenses vivam em obediência prática. Ele diz no verso de número 10, a fim de viver de modo digno do Senhor. O conhecimento da verdade deve então nos levar à prática. Não basta ter informação certa, é preciso ter uma vida certa com Deus. Viver de modo digno de Deus é o mesmo que imitar a Deus. Andar com Jesus, andar como Jesus andou, é ser como Jesus é, como Deus é ser santo. O doutor Russell Shedd diz que a expressão modo digno traduz uma palavra relacionada com balanças. É como se nós pudéssemos assim imaginar as atitudes, palavras e ações de Deus colocada em um dos pratos de uma balança. E as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras empilhadas em um outro prato. Se a nossa vida como cristão deixar de corresponder à vida do Senhor e que estar aqui do outro lado, estaremos andando indignamente. Paulo fala que o cristão deve frutificar em toda boa obra. Boas intenções e belas palavras não bastam, queridos. O cristão deve dar bons frutos. Sua união com Cristo
deve então resultar em frutos. A presença do Espírito Santo no seu coração, se a presença do Espírito Santo em seu coração deve gerar frutos. Observe que o verso de número 11, Paulo fala sobre sermos fortalecidos com todo o poder, na força, né, que é dada a nós através do Espírito Santo. Você não é o que fala, querido, mas o que faz. O grande problema da vida não é saber o que fazer, mas fazer o que você sabe. Porque não fazemos o que nós sabemos que é certo. Você nunca se perguntou por que as pessoas sabem o que é certo, mas fazem o que é errado? Porque as pessoas sabem muito, mas não faz metade do que sabe ou do que fala. Sabe por que isso acontece? É porque nos falta poder espiritual. O bom é que Deus não apenas revela a sua vontade mediante a sua palavra, mas Ele também nos dá poder para que nós possamos cumprir a sua vontade. Por meio da oração, nós alcançamos não apenas conhecimento da vontade de Deus, mas também poder para realizar a vontade de Deus. Em terceiro lugar, eu gostaria de destacar com você que Paulo ora para que os colossenses possam alcançar excelência moral. Quando a gente olha para o verso de número 11 e o verso de número 12, nós vamos notar que aqui Paulo fala sobre a sabedoria e a conduta que deve sempre estar relacionada ao caráter moral. Um dos grandes problemas do mundo evangélico hoje, sabe qual é? É que a sua ênfase, muitas vezes, está no conhecimento espiritual e no serviço cristão sem associar esses dois elementos. Às vezes esquecemos de que serviço só não adianta. É preciso associar serviço com vida diária. É importante o caráter pessoal do cristão. Esses elementos precisam andar juntos. Costumamos pensar no poder de Deus apenas como o poder dele feito para o povo atravessar o mar vermelho, o machado flutuando, ressuscitando, mas é preciso a gente entender que o poder de Deus também precisa ser derramado sobre nós e revelado em nossa vida para que nós possamos perseverar, como diz aí o texto, para que nós possamos ser longânimo, para que nós possamos ser cheios de alegria, de gratidão. É preciso o poder de Deus em nossas vidas para que isso também venha a se realizar. Essas são as batalhas internas, né, que nós precisamos vencer se formos então revestidos do poder do alto. Bom, ao recapitular essa oração maravilhosa de Paulo, nós vemos o quão penetrante ela é. Precisamos de inteligência espiritual a fim de viver de modo agradável a Deus, mas também precisamos de obediência prática na nossa vida, de uma caminhada e de trabalho, né, de obediência à vontade de Deus. Mas o resultado de tudo isso deve ser, então, poder espiritual no nosso ser interior, o qual vai gerar em nós perseverança, longanimidade, um coração alegre e cheio de ações de graças. Amém? Você tem orado dessa maneira? Você tem orado como Paulo? O que você tem apresentado diante de Deus? Quais são as suas petições? São coisas materiais ou coisas espirituais? O que tem ocupado o centro de suas orações? Coisas da terra ou coisas do alto? Queridos, é extremamente importante você responder essa oração para você mesmo e analisar o que tem ocupado as suas orações. Amém? Chegamos ao finalzinho de mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando, derramando das suas ricas bênçãos sobre a sua vida. E não esqueça de compartilhar este vídeo, abençoando os seus amigos. Também de se inscrever em nosso canal aqui do YouTube. Aperte o sininho de notificações, aperte a opção todas e seja sempre notificado quando nós postarmos qualquer mensagem, tá bom? Vamos orar agradecendo a Deus? Pai querido, Pai eterno, graças te damos por esta oportunidade tão maravilhosa de estarmos diante da Tua presença.
Eu oro pelo nosso país, eu oro pelas nossas autoridades, eu oro por aqueles que estão enfermos. Eu oro, Senhor, para que nós possamos ser revestidos de poder e de conhecimento da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um abraço e até amanhã, permitindo Deus.